Seja bem-vindo a mais um Afieldcast. Como empreender com liberdade e viver a Field. Estamos mais um episódio sem hoje o nosso co-host, Gustavo Rezende. Apenas eu, co-host Nath Superti. Mas não estou sozinha, como vocês já podem ver. Estou com Carol Oliane, que já esteve aqui com a gente. Está novamente em mais um episódio. E a gente vai falar uma coisa top. Então, se você não assistiu, não conhece Carol, tem um episódio anterior que a gente falou sobre mulheres, negócios, empreender e liberdade. Mas hoje a gente vai falar uma coisa muito melhor, beleza? Carol, seja muito bem-vinda a mais um podcast. Obrigada. Fica até o final, curte, compartilha, comenta, ativa o sininho, porque vai ser de arrasar, hein? Top. O que a gente vai falar hoje, então? Nós vamos falar sobre autoconhecimento. Eu até falei, caraca, Carol, como que a gente vai fazer uma headline para isso, né? Porque eu queria... Até falei para ela, autoconhecimento é algo que as pessoas precisam, mas às vezes elas não querem. Elas precisam de autoconhecimento, mas elas não querem. Aí depois nós ver qual a headline desse podcast aqui, se você for ver, vamos ver com fluir. Falar, vamos deixar fluir, depois a gente pensa na headline. Mas a gente vai falar sobre autoconhecimento, que a gente acredita, porque ele é importante, do que vive, do que come. Globo Repórter. Brincadeira. Mas a gente vai falar sobre autoconhecimento. E Carol é uma especialista nisso. Então conta pra nós, Carol, da onde que... Qual foi a primeira vez que teve acesso ao autoconhecimento e por que ele é importante? Por que você acha? Responsabilidade, hein? Então, a primeira vez que eu tive acesso a ele foi seguindo uma pessoa na internet. E aí ela ia fazer um evento. Mas antes disso eu vou trazer algo. Eu comecei a ler. A minha mudança de chave foi quando eu comecei a ler livro. E o primeiro livro que eu li de autoconhecimento foi Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas. Foi o primeiro que eu li. Dale Carnegie. Primeiro. E lá eu comecei a alimentar a minha mente. E a partir dali foi a grande virada de chave. Só que, cara, quando você começa a ler um livro, daí você trava em muitos aspectos, né? As tuas crenças começam a conflitar, né? Teus pensamentos começam a conflitar. Crenças não, mas não deixa de ser crenças. Os pensamentos começam a conflitar. Daí o que acontece? Você coloca, será que realmente isso é verdade? Não, acho que não é. E aí você vai... A partir dali eu comecei a ler. Ler. Até que um dia eu inventei ir numa imersão de uma moça que ia trazer aquele autor do livro O Milagre da Manhã. Como eu estava seguindo esse livro e eu estava tendo uma alta performance extraordinária na época, eu fui no evento dele. E lá eu conheci Rick Chester, eu conheci vários outros players e eu pensei, nossa, é aí. Só que quando toda dor, todo processo de evolução, você traz algumas dores que você já tinha lá atrás. E como você lida com elas? Então, minha mudança de chave mesmo, minha virada, Nath, eu vou te dizer, foi quando eu tava em depressão. E eu fui convidada para ir numa imersão. E no final das contas, eu nem queria mais ir nessa imersão. E aí eu disse, eu vou porque já paguei, então eu vou, né? Resumindo a história. E aí, bombou. Aí tudo que eu já tinha aprendido lá atrás, tudo que eu já tinha visto lá atrás, muitas coisas eu já tinha ressignificado, curado, seja lá o que for, eu bombou, sabe? Quando eu fui naquela imersão, eu disse, agora eu sei onde é que eu quero chegar. Agora eu sei onde eu quero ir, pra onde eu quero ir. E agora tudo faz sentido. E aí, eu virei a doida das imersões. A doida das imersões, a doida dos livros, de terapia. Então, eu comecei a me conhecer e a buscar conhecimento. E hoje eu amo imersão, amo tudo que é relacionado a desenvolvimento, eu amo. Tá sempre em conexão e estudando. Massa. Cara, sabe o que é interessante? Vamos para etimologia da palavra, seria essa palavra? É autoconhecimento. É você ter um conhecimento sobre si mesmo. Aí as pessoas falam, não, mas eu sei quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto. Mas vamos te fazer uma pergunta, então. O que você gosta? Qual é o seu prato favorito? Seu prato favorito. Eu gosto de comer tudo. Não, o seu prato favorito mesmo. Aquele que só é o top do top. Você sabe qual é? Você sabe qual é o seu maior sonho? Sabe o que é engraçado? Que quando eu conheci a Carol, a primeira vez que ela veio fazer parte do nosso time, e hoje sendo minha sócia, mas no começo eu perguntei, qual é o seu sonho? Né? Então, a pergunta que eu sempre faço para todas as contratações, se você é um líder, é empresário e precisa contratar pessoas, você pergunta isso. Se você nunca perguntou nem para si mesmo, cuidado.
Você tem que entender quais são o seu maior sonho. Você pode falar de sonho, tem gente que fala que não gosta de falar de sonho. Você pode falar de desejo, realização, qualquer coisa. Mas o que você quer? O que você deseja? Quem é você? O que você gosta? Quais são suas crenças limitantes? Ou o que te impede hoje de acessar aquilo que você gostaria? O que está entre você hoje, os resultados que você tem hoje e aquilo que você quer alcançar? Porque é muito simples só falar assim e sonhar, porque a internet deixa a gente sonhar muitas coisas. Fala, eu quero andar de helicóptero, eu quero viver em Paris, eu quero viver igual a Virgínia. Né? Eu quero viver igual... Para Maldivas. Vou para Maldivas. Eu quero casar com um homem rico, ter um sugar daddy. Você pode pensar em tudo isso, mas você precisa olhar primeiro, realmente o que você está disposto a fazer por tudo isso. Mas antes disso, você tem que olhar, cara, quem sou eu? Por que eu gosto do que eu gosto de fazer? Então, isso eu acho que vem no autoconhecimento, que até a Carol estava falando. Se a gente não passar para o autoconhecimento, é interessante que o autoconhecimento ele vem de acordo com uma necessidade e uma dor. Por isso que eu te falei bem no começo do podcast. Autoconhecimento não é algo desejado. Ninguém quer. Nossa, eu quero ter autoconhecimento. Você possivelmente já tem, você acha que já tem em algumas áreas. Então, não é algo desejado, mas é o que você precisa para alcançar outras coisas. Né? E que são essas outras coisas? Muitas vezes abundância, riqueza, uma nova casa, um novo emprego, ser feliz no emprego, ter um relacionamento amoroso. Eu, por exemplo, tenho uma amiga que ela é especialista, essa pra você, merchan pra você, Camila Del Monte, com K, tá, gente? Especialista em relacionamento. E eu amo conversar com ela. Não porque eu preciso, às vezes, do conteúdo de relacionamento, porque às vezes ela é minha mentora sobre isso, então toda vez que eu preciso, brigo com o Gustavo, eu converso com ela. Mas ela fala sobre relacionamento amoroso. E muitas mulheres com que ela trabalha e tudo, e ela trabalha simplesmente com autoconhecimento. Porque o problema não tá no outro. Olha essa sacada. Carol, até vou falando demais aqui, mas eu vou falar um negócio. Esses dias eu tava lendo a Bíblia, se você prestar atenção, eu trouxe até num treinamento. Eu tava conversando lá no treinamento da minha própria empresa, que a gente tava olhando sobre os valores e tudo, uma da outra empresa, não é numa Field Group, é numa outra. E as meninas que estavam comigo começaram a colocar a culpa em outras coisas, menos nelas. Menos nela. Ela colocou que os resultados que elas não têm é porque a galera não leva a sério, porque a galera não... Isso aqui... Eu fiquei só escutando e comecei a perceber que elas colocavam culpa nos outros. Eu falei, gente, vamos sacar um negócio comigo? Lá em Gênesis, bem no inicinho, Adão e Eva, desde a época do Adão e Eva, Deus disse para não comer o fruto proibido. Eles foram lá e comeram. Aí Deus perguntou, tem uma passagem certinha, não lembro o número, mas tá no Gênesis, bem no começo. Perguntou para Adão, por que você comeu o fruto proibido? Foi porque Eva me deu. Aí a Eva foi perguntada para Eva, por que você comeu o fruto proibido? Ela falou, porque a serpente me deu, fez eu comer. Então, se a gente, de fato, olhar isso, a gente está colocando a culpa sempre no outro, nunca na gente. Se Adão, aí eu tenho a tendência a dizer que se Adão, naquele dia que Deus perguntou por que você comeu o fruto proibido, ele falar, foi porque eu quis e eu que comi, talvez ainda estaríamos no paraíso. Todos nus. E ainda no paraíso, vivendo daquele jeito. Mas não sabemos, né, o que seria. Mas eu fico presente que desde Eva e Adão, a gente coloca a culpa no outro. E o autoconhecimento não é conhecimento do outro, é conhecimento de si mesmo. E a gente tem um primeiro sacada que eu quero que você preste atenção, é o quanto você transfere as suas responsabilidades para o outro, para o sistema, para o mundo, para as pessoas, e não olha para você. Então, essa é a primeira tapa na cara que eu vou dar hoje do autoconhecimento. Só que quando você realmente tem uma dor, ou está em depressão, você procura as coisas por dois motivos, ou por uma dor, ou por um desejo. Porque eu quero aquilo, ou porque eu tô sentindo muito essa dor. Então, a depressão, melancolia, insatisfações, faz com que você se move, né? Ou um desejo, porque eu quero conquistar o meu visto americanos e ir para Maldivas. Eu quero ir XYZ. Então, esse é um desejo. Mas se você não olhar para si mesmo, o que você precisa fazer, igual falando no relacionamento amoroso, você sempre vai ficar transferindo para o outro. Você vai transferir que o outro... eu tenho o dedo podre, ou os homens que não prestam,
Ou as mulheres que não querem compromisso nenhum e vai sempre ficar colocando a culpa no outro e não olhando pra si. E a gente tem que olhar. O que aconteceu comigo na infância? Ou qual é a minha crença limitante? Por que que eu criei isso? Mas assim, requer uma coragem do janho, como dizem os coritibanos. Do janho. E aí, Carol, por que que você teve essa coragem de olhar pra dentro e o que que você acredita sobre isso? É engraçado porque você começou a falar sobre isso tudo e eu fiquei aqui refletindo, né? E eu lembro que muitas coisas na minha mãe me incomodava. Quem aqui já olhou pra mãe ou pro pai e disse: Nossa, cara, isso me incomoda. Me incomoda isso nessa pessoa. Isso me deixa bravo, isso me deixa triste. Eu não fiz porque minha mãe enche o meu saco, né? É a expressão. Ou qualquer outra coisa nesse mesmo sentido. A gente é um espelho das pessoas que a gente olha, que a gente julga e que a gente convive. Então, quando você é um espelho, pensa que você tá olhando para aquela pessoa, tô olhando aqui, ó, tô na frente da Natiele, tô olhando para ela agora. Ela é um espelho para mim. Tudo que eu não gostar dela ou tudo que eu julgar relacionado a ela diz mais sobre mim do que sobre ela mesma. Então, sempre analisa quando você querer julgar alguém, que na verdade, quem é que você tá julgando? Você mesmo ou a pessoa que tá do outro lado? Mas voltando ao que a Nath me questionou, é que o porquê que a gente faz isso? O porquê que a gente tem essa virada de chave? Porque quando você não sabe onde você quer, onde você tem que ir, onde você quer chegar, qualquer caminho vai servir. Ah, essa aqui eu acho que a gente já falou num podcast. Falaram? A gente falou Sim. num podcast sobre a Alice no País das Maravilhas, Exato. né? Ela chega. Vou repetir, tá, gente, pra vocês. É muito legal. Porque se você possivelmente assistiu Alice no País das Maravilhas, certo? Ela chega numa cruzilhada e pergunta pro gato: em qual caminho que eu devo ir? Aí ele falou: aonde você quer chegar? Onde você quer ir? Aí ela fala: não sei, tô perdida. Aí o que ele responde: qualquer caminho serve. Simples assim. Exato. E tá muito interligado a isso, sabe? O desenvolvimento pessoal, pra mim, ele tá muito interligado aonde você quer chegar. Porque se você não quer nada, então tá bom. Chega em casa, vai assistir um Netflix, assiste qualquer filme de qualquer categoria e tá tudo bem. Beleza. Agora, se você quer se aperfeiçoar em tal coisa, se você quer criar habilidades para tal coisa, ou se você quer chegar num outro nível, o que eu preciso fazer para isso? Primeiro, se desenvolver, criar habilidades que hoje você não tem. Então, assim, porque a gente não nasce sabendo das coisas, nós precisamos estar o tempo todo se desenvolvendo, e eu comecei a perceber isso. Todos os meus amigos, eu falei no podcast antigo, todos os meus amigos tinham uma habilidade. Qual era a habilidade que a Carol tinha? Qual era o comportamento que a Carol tinha que a Carol não tem hoje? O que a Carol tem que chama atenção nos outros? Mas não é só sobre isso, é o que também você vai entregar. Então, quando eu entrei no mundo do desenvolvimento pessoal, que eu comecei a ler, virou uma chave na minha cabeça. Virou, eu li um livro que chamava Lei da Atração, onde começava a me explicar que tudo que eu imaginava acontecia, tudo que eu falava acontecia. Do quê? Eu comecei a pensar, não é possível. Só que se eu boto numa conjuntura e se eu começo a analisar aquilo que estava no livro com aquilo que é a minha realidade, isso se torna verdade. Porque lá atrás eu acreditava que dinheiro era tudo. Hoje em dia, o que eu acredito? Liberdade para mim é tudo. A liberdade de fazer o que eu quero, na hora que eu quero, no momento que eu quero, e ainda por cima, servir alguém, entregar algo para alguém. Então, o desenvolvimento pessoal está muito interligado àquilo que você quer. Porque ou você vai buscar na dor, como a Nath falou, ou no desejo. Só que às vezes você só busca na dor aquela coisa específica. Então, por exemplo, eu preciso emagrecer, aí eu começo a fazer o exercício físico e tal, eu vou procurar ajuda de um especialista, eu começo a ir no nutricionista. Isso é uma forma de se desenvolver também. E eu começo a fazer isso, aquilo. Mas você quer emagrecer, você só quer emagrecer. Vai chegar um momento que talvez você não faça mais aquilo. E eu tô falando isso pra mim mesma. E talvez aquilo não seja o seu objetivo principal. Você quer fazer aquilo por quê? Porque você talvez está doente, porque você está acima do peso, você não consegue subir uma escada, ou porque alguém está te julgando, seja lá o que for. Só que tem um certo ciclo disso aí que talvez você não vai continuar fazendo isso. Por quê? Porque isso não é seu objetivo, aquilo que arde mesmo no seu coração, aquilo que você quer fazer. Mas você vai ter que fazer por quê? Por conta da dor. Mas você só vai fazer isso. No desenvolvimento pessoal, você tem
uma caixa de muitas coisas, de muitas oportunidades. Você pode começar a ter habilidade para escrever, para ler, para cocriar tal coisa, para abrir um negócio. Então, no desenvolvimento pessoal tem muita coisa, tem muita informação e tem tudo ali para você. Tem como se aperfeiçoar, tem como curar pai e mãe, sabe? Que é uma das coisas que eu acho muito forte, para mim faz total sentido e tudo. Como curar pai e mãe, como honrar pai e mãe, como você se tornar uma pessoa bem-sucedida, como você cria novas habilidades, como você cresce no aspecto X, Y, Z. Não é uma coisa só específica, são muitas coisas. Só que aí que tá, aonde você quer chegar, o que você quer levar e o que você quer buscar. E se prepara. Desenvolvimento pessoal, você sempre vai doer. Sempre vai doer. Sempre vai doer. E aí a pergunta, não sei se você tá preparado. Nossa senhora! Eu acho que uma vez você falou isso pra mim, né? A gente tava conversando, nem sempre todo mundo tá preparado, né? Pra receber a pancada do desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Mas sabe o que eu acho interessante, Carol? A gente nessa conversa de autoconhecimento, se eu parar pra pensar que nós estamos hoje no planeta Terra, nós nascemos, Sofia vai nascer, por que ela tá nascendo, né? Por que essa alma está vindo ao mundo? O que ela tem que fazer aqui, né? A gente sempre se questiona. Se você acreditar que você só tem que nascer, ir para a escola, arranjar um emprego ou se formar, aí depois se juntar com outra pessoa, casar, ter filhos, depois ter netos, arranjar uma casa ali e depois morrer. Cara, essa é a vida que você acha que para isso que existe a vida? Então, o primeiro ponto é olhar, eu acho que eu vejo que a gente tem que sempre olhar isso. Eu acredito, um dos meus maiores valores é desenvolvimento pessoal. Evolução sempre, na verdade, eu chamo. Que tem que estar sempre evoluindo. As pessoas para estar do meu lado, eu sempre questiono, né? Tem aquele livro que você falou. Você falou no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Livro de cabeceira, viu, gente? Do Dale Carnegie. Vale muito a pena, tem que ser livro de cabeceira, ler 2, 3 vezes. E eu lembro muito da história do Al Capone, assim, né? Que quando ele foi preso no fisco, pelas questões fiscais, não porque ele matou um monte de gente, depois é que eu descobri que ele morreu em Alcatraz, que a gente foi lá em São Francisco e tinha um Alcatraz lá. Eu não sabia que ele tinha morrido na prisão. E aí perguntaram pra ele se ele tinha feito alguma coisa errada, tudo que ele fez. Ele falou, não, eu fiz um bem à humanidade. E ele acreditava que ele estava certo. Então eu sempre olho para as pessoas e falo, se a pessoa acredita que ela tá certa, quem sou eu na fila do pão para dizer para ela que ela tá errada? Primeira coisa, eu nem discuto. Mas quando a gente se encontra com pessoas, eu vejo em pessoas assim. Uhum. E quando eu vejo pessoas assim, que elas acreditam que elas estão fielmente certas, eu falei, beleza, parabéns, pode ir, próximo, porque com você eu não vou tomar meu tempo. Mas quando eu encontro pessoas, cara, que estão sempre evoluindo, buscando desenvolvimento, se você está escutando esse podcast, assistindo esse podcast, possivelmente você não é essa pessoa que eu falei anteriormente igual a Capone, tá? Porque você está ouvindo um podcast. Porque para escutar um podcast, são pessoas que estão constantemente buscando evolução. Exato. Então, é o primeiro ponto. Buscando informação. Não fica perdendo tempo. Não é que não fica perdendo tempo toda hora, mas, assim, constantemente está buscando evolução. Não que a gente não fica vendo memes e gatinhos bonitinhos no Instagram, que eu vejo. Ou bebês, né? É? Ou bebês com cachorrinho. Bebês com cachorrinhos bonitinhos no Instagram, porque eu vejo também. Mas a gente está sempre buscando evolução, lendo um livro, se conectando, fazendo um curso. Se você é empresária, empreendedor, empreendedora, ou tem vontade de empreender e está escutando esse podcast, ou vendo esse podcast, é porque possivelmente você está sempre evoluindo. Só que eu vejo que ainda muitas pessoas têm muitos tabus e crenças limitantes com o autoconhecimento, com o desenvolvimento e evolução, porque dá trabalho. Como você falou, dói, mas ao mesmo tempo que a gente é dono da verdade, acho que não precisa. Nossa Senhora. Não precisa disso, não. Forte. E, então, a premissa que a gente sempre tem que ter no desenvolvimento, na evolução, primeiro que eu falei, eu só gosto de estar perto de pessoas que estão sempre evoluindo, porque esse é o meu valor. Até falo pro meu marido, uma das coisas que eu me inspira muito nele é porque ele tá sempre evoluindo, sempre. Ele é menos orgulhoso que eu, até falo que é uma pessoa mais orgulhosa e rançosa, que tem ranço mesmo, sou eu, ele muito menos. Ele é bem evoluído em relação a isso. Só que se ele não tivesse essa evolução sempre, eu talvez não estaria com ele. Porque isso me inspira em mim e inspira nele. Porque uma pessoa estagnada hoje,
Cara, com todas as dificuldades do mundo, eu sei que existe até dificuldades químicas, né? Uma depressão é, às vezes, muitas dificuldades químicas. Mas ficar estagnado nela é você ficar complacente com a vida, você ficar estagnado, só ficar reclamando do trabalho que você tem, do emprego que você tem, ou ficar só reclamando do relacionamento que você tem, em vez de fazer realmente algo a respeito. Vitimização. É a vitimização do sistema. Então, a gente tem que estar sempre evoluindo, olhando para nós mesmos. Como eu falei da história da Eva e do Adão, que a gente tem que olhar, cara, e eu? Qual é o meu problema aqui? O que eu tenho feito realmente? E eu encontro, às vezes, ainda muita gente terceirizando responsabilidades, terceirizando os problemas e não olhando para si mesmo. E o autoconhecimento, quando você muda o seu mundo, você muda o resto. E eu sempre também falo e repito, você não tem a capacidade de mudar ninguém, só a si mesmo. A única pessoa que você pode mudar é a si mesmo. Como que você muda a si mesmo? Depois a gente vai trazer umas sacadinhas de autoconhecimento aqui, desenvolvimento pessoal, de que como a gente pode fazer. Mas eu olho sempre numa conjuntura de evolução, e como eu falei do Al Capone, se muitas pessoas não querem evoluir, eu falo próximo da fila, né? Não vai ficar perto de mim, traz outra pessoa. Tenho amigas, assim, de coração, muitas vezes mesmo, assim, que tem um amor, carinho da minha infância, que se elas estão nessa vibe, eu guardo o amor e carinho que eu tenho delas numa caixinha e lembro delas com muito amor e carinho, mas eu não convivo mais. Até deixo quieto e falo, cara, beleza, o dia que você quiser conversar comigo sobre evolução e trazer sobre isso, tamo junto. Mas às vezes eu vejo que, talvez ela tenha a evolução dela, mas eu fico... Cara, não funciona pra mim. Principalmente quando as pessoas acreditam que tem razão das coisas. Eu que tenho razão. Igual o Capone. Mas eu vejo que a evolução sempre tem que ser um valor primordial, principalmente para qualquer empresário que quer se tornar visionário, né? Visionário ali, ó. Fala na camiseta. Visionário. Se você quer realmente ser um empreendedor visionário, empresário visionário, viver uma vida extraordinária, viver lá em Maldivas, passear em Maldivas, passear na Itália, vamos passear na Argentina, no Nordeste, né? Por exemplo, eu nunca tinha ido pro Nordeste antes. Em 2000 antes de ir pro Canadá, eu fui 3 vezes. Num ano. Delícia. Eu falei, gente, eu nunca tinha ido, eu fui 3 vezes. Se você quiser passear no Nordeste, conhecer esse mundo, ter mais tempo com a sua família, olha pra si mesmo, olha no espelho, né? Olha no espelho e presta atenção. Mas, como a Carol falou, você tem que ter uma coragem do janho. O janho, de novo, janho é um jargão curitibano, tá? Os curitibanos aí, curtem aí esse vídeo. Ou se você já ouviu esse jargão aí do janho. Mas requer uma puta coragem de querer olhar pra si mesmo, olhar no espelho e ver aquela espinha no meio da testa gigantesca. E você tem que lidar com ela. É questão de coragem, né? Os visionários, você comentou sobre os visionários. Por que nós acreditamos tanto nos visionários e nós trazemos os visionários para dentro de casa? Porque ele não deixa de ser um processo de autoconhecimento e de desenvolvimento. Primeiro que os 3 pilares dos visionários são o quê? Conhecimento aplicado. Não basta só você ter conhecimento, porque tem muitas pessoas hoje que eu vejo, tá? De verdade, que estudam, estão sempre vendo curso. Então, a gente comentou ainda sobre isso essa semana. Vendo curso, vendo isso, vendo aquilo, e não aplicando. Não adianta você assistir, você ver, alimentar a sua mente e não aplicar aquilo que você está estudando. Primeiro, conhecimento aplicável. É isso que é dentro dos visionários. Nós fazemos com que vocês adquiram conhecimento e apliquem, porque não adianta só ter conhecimento, tem que aplicar. Segundo, mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade começa a partir do conhecimento que você começa a adquirir. E as pessoas que estão conectadas com você ali. Por quê? Porque você tem que mudar a sua mentalidade, você não pode continuar sendo aquela pessoa que você era antes. Por quê? Porque você vem cheio de crenças, cheio de dores. Por isso que dói tanto o conhecimento. Por isso que dói tanto o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque você tem que curar coisinhas lá de trás. Às vezes, quando você queria que papai e mamãe batessem a palminha e falassem parabéns, é isso mesmo? E eles não fizeram e você se sentiu inseguro? Você tem que curar isso. Porque muitas vezes você vai ter trauma lá na frente de não conseguir talvez se expressar ou talvez se comunicar assim como eu e a Nath estamos fazendo, ou de criar o teu próprio podcast. Porque você queria que a mamãe e o papai te dessem palminha lá na frente e eles não te deram.
E isso te deu um trauma surreal. E você não consegue fazer muita coisa por causa disso. Eles fizeram errado? Não, eles só te deram aquilo que eles tinham de conhecimento e tá tudo bem. Só que o que você vai fazer com aquilo? Sabe? O conhecimento que você tem, o que você vai fazer com aquilo? Como que você vai se desenvolver? Curando aquilo lá também. Mas voltando, o conhecimento, mudança de mindset é isso. É você ressignificar aquilo que estava lá atrás, aplicar esse conhecimento que você vai começar a adquirir, mudar a sua mente, a sua mentalidade. E o terceiro pilar dos visionários é networking. É estar com pessoas que podem te levar para um próximo nível e você pode até fechar boas parcerias e estar conectado com muitas pessoas que você não faz nem ideia de quem sejam essas pessoas. Então, olha só, isso tudo está atrelado ao que a gente veio fazendo. Gustavo Rezende fez muito isso durante anos, né? Faz isso durante anos, atendeu empresas grandes, iFood, Correio, Porto Seguro, Votorantim. Ele viu lá dentro o que eles faziam. Ele ajudou essas empresas a alavancarem os seus resultados. Ele ajudou essas empresas a mudar o mindset delas. E principalmente a ter conhecimento e aplicar, sabe? Trazê-las para a realidade. Então, os visionários é isso. E o que me inspira? Estar conectadas com pessoas que fazem exatamente isso. Sabe? Que entregam exatamente isso. Tem as ferramentas adequadas, tem as habilidades adequadas, fazem você aplicar, porque a gente procrastina. Nós, seres humanos, nós procrastinamos. Sabe? A Nath, ela é muito boa para falar sobre procrastinação, ela pode até falar pra gente, mas a gente procrastina em fazer as coisas. A gente deixa para depois. E deixar para depois também é algo que a gente precisa ressignificar de lá de trás. Sabe? São coisas de lá de trás, são dores de lá de trás. E o autoconhecimento te traz isso à tona. E aí, você está disposto a pagar o preço? Não é à toa que foi criado os visionários. Os visionários é só para empresários, sabe? É pequenos, médios empresários, é só para empresários, mas empresários que estão dispostos a passar por esse processo, sabe? Disposto a escalar o seu negócio, mas olhando num todo, sabe? Olhando no todo e fazendo network com pessoas de valor, com pessoas que querem chegar no mesmo caminho que você. Então, autoconhecimento é você também estar no nível que as outras pessoas estão, sabe? O Gustavo fala muito isso, não fala, Nath? Que você tem que ser o burro da mesa. Se você está sentado num grupo, você não tem que ser o burro da mesa. Se você estiver sentado na mesa e você estiver falando muito, levanta e vai embora. Ele falou, e eu acho que ele falou no último podcast sobre isso também. Cara, sabe o que é interessante você estar trazendo algumas coisas que... a gente falou, né? O autoconhecimento requer coragem, muitas coisas. Então, daí eu fico pensando, cara, beleza, já sei disso. Tá beleza, Carol, beleza, Nath? Eu já sei isso, é tipo, carta marcada. Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Mas por que ele tá na moda, sabe? Tá na moda, isso aí, tá legal. Ai, todo mundo tá em voga, todo mundo tá falando sobre isso, né? Sobre autoconhecimento. Sabe o que é interessante? O primeiro curso de autodesenvolvimento que eu fiz foi chamado Enneagrama. Se você nunca ouviu falar, pesquisa aí. Foi há 10 anos atrás. Eu até falo que eu sou especialista em análise comportamental há mais de 10 anos. Porque depois foi o primeiro contato, eu me desenvolvi, aprofundei, comecei a dar treinamentos sobre isso, sobre Enneagrama. Comecei com o Enneagrama. E autoconhecimento é milenar, assim. Antiguíssimo, se a gente olhar pela ferramenta Enneagrama especificamente, né? Desde o século passado, as pessoas já se conheciam, tentavam entender o comportamento humano. Então, a primeira sacada que eu falo para você vai atrás de uma ferramenta de análise comportamental para se entender. Mas não para justificar o que você faz ou deixa de fazer. Eu sempre falo, não, eu sou assim mesmo. Não, é só para você entender um padrão que você tem e por que existe aquele padrão. E aí, o primeiro curso que eu fiz foi esse. E aí eu até falo que foi que salvou meu relacionamento. Hoje eu só tenho o relacionamento que eu tenho com o Gustavo por causa dele. E então eu devo... Pega a dica, mulheres. Enneagrama. Homens. Pega a dica. Por que foi essa questão do Enneagrama? Porque antes de conhecer ele, eu tinha feito o Enneagrama e entendi que foi há 10 anos atrás, tinha 22 anos, que cada pessoa ela é única e peculiar. Então, primeiro ponto. Nem todo mundo pensa como eu. Então, eu não quero que você pense assim como eu. Eu não quero que a Carol pense como ela é diferente de mim. Ela fez outras jornadas, outros autoconhecimentos, outros cursos. Então, eu entendi que cada um são diferentes. E o ser humano é complexo. Nossa, pra caramba. E aí, quando eu conheci o Gustavo, eu entendi que ele tinha um padrão de comportamento.
E quando eu entendo que o outro é diferente de mim, uma coisa acontece. Sabe o que acontece? Você para de sofrer. Você começa a ter mais empatia. Você tem 2 movimentos. Você tem empatia pelo outro, sabendo que o outro não é igual a você, que ele tem uma visão de mundo diferente da sua. E o segundo, você para de sofrer. Você fala, porque você às vezes é tão rígido, queria que os outros fizessem como você faz, ou deveria, aí você fica puto com a pessoa, quer xingar, e por aí vai. Mas você tem que ter essa coragem de olhar no autoconhecimento, como eu falei, a gente estava falando até agora, igual no Enneagrama, também olhar para mim. Eu falei, caraca, olha como que eu sou, o que eu faço. Eu até entrei em colapso, assim até entrei nos parafusos de, meu Deus, eu sou assim mesmo, caramba. Então, quando você acessa o autoconhecimento de uma maneira, de algum jeito, ou terapia, vou te dar algumas dicas, ó. Terapia, algum curso, algum livro, meditações, buscando Deus também é uma outra, tentando se entender, porque a gente é muito racional, a gente não é só emocional, a gente também é racional porque a gente quer entender que 2 mais 2 tem que dar 4. Então, essas teorias de análise comportamentais são assim, para você entender que 2 mais 2 dá 4, entendi o padrão, eu sou assim mesmo, mas como que eu posso pegar e evoluir? Então, eu encontro, tenho consciência e ajo em relação a isso. E aí, o primeiro curso que eu fiz foi o Enneagrama, que fez com que eu realmente lidasse com o Gustavo, que ele era muito diferente de mim. Olha como ele era diferente. Vou até contando aqui. Tão diferente. Greg, escuta essa. Você já repara que a gente é bem diferente, né? Eu e o Gustavo. Somos duas figuras. A gente tem os mesmos propósitos, mas somos muito diferentes. A gente começou a namorar, e eu era de Maringá e ele era de Curitiba. Se conhecemos na PUC, porque a PUC era estadual. Eu PUC Maringá, ele PUC Curitiba. E aí, a gente se via a cada 15 dias. Então, eu ia e ele vinha. E aí, é muito engraçado. Quando eu tinha que ver ele, o que eu fazia? Eu comprava passagem de ônibus e pegava a primeira poltrona lá na frente, porque eu gostava de esticar os pés, e comprava uma semana antes. Então, eu já sabia que eu ia sair daqui sexta-feira à noite, 11h45 da noite, para chegar às 6 horas da manhã lá em Curitiba. Eu adorava, ele me pegava às 6 horas da manhã, naquele frio do janho, e aí ficava o dia inteiro embaixo das cobertas, que era uma delícia, porque tava frio. Aí tá. Como que era o Gustavo? Sabe o que ele fazia? Na época ele trabalhava também ainda, no comecinho, ele trabalhava por uma empresa, que era Nutrimental, que é a Barrinhas Nutri, depois que ele construiu o próprio negócio. Aí ele, era sexta-feira, 11 horas da noite, ele chegava na rodoviária. Vai fazer o quê? Comprar a passagem. Sexta-feira, 11 horas da noite, para comprar a passagem às 11h45. Menina, eu ficava pé da vida, porque ele corria o risco de não ter passagem. Uhum. E aí, eu sempre comprava na internet, na época eu já tinha internet para comprar as passagens. Aí ele ia na rodoviária, 11 horas da noite para comprar, o ônibus era 11h45, ele pegava a última poltrona do lado do banheiro. Nossa. E chegava. Ele nunca faltou. Ele sempre veio, nas vezes dele, mas ele sempre deixava para depois. Como que eu entendi isso? Até falando, eu entendia como eu funcionava, e eu entendia como o outro funcionava. Então, olha a beleza do autoconhecimento. A gente aprende como nós funcionamos e o que, igual a Carol falou, todas as minhas angústias, minhas crenças do passado, mas a gente também tem a capacidade de entender como o outro funciona, que muitas vezes eu tô num relacionamento, isso aconteceu comigo, mas vamos dizer que eu chego num relacionamento, a pessoa é extremamente ciumenta. Eu era a ciumenta, tá? Chegava lá, extremamente ciumenta. Mas por que ela é ciumenta? Mas possivelmente, ou porque ela viu os pais sendo traídos de alguma forma, e acha que isso vai acontecer com ela, ou porque foi traída de alguma forma também em alguns relacionamentos, é desconfiado, alguma coisa aconteceu naquilo ali. Se você olhar, por que a pessoa faz o que faz e age como faz? Então, se você tem a capacidade, como eu falei, a gente não muda ninguém, mas se você entender quem é você tem a capacidade, no mínimo, de escutar a pessoa poderosamente e ajudá-la a encontrar alguns pontos e influenciá-la a ela também buscar o autoconhecimento. Então, nesse caso dos relacionamentos, o ciumento era eu, né? Porque eu fui traída em alguns relacionamentos antes de chegar no Gustavo, e na hora que eu cheguei no Gustavo, tadinho, pagava o pato, que a culpa nem era dele, mas ele pagava todo o pato do ciúme exacerbado. Hoje, graças a Deus, isso está curado dentro de mim. Curado. É verdade, tá, gente? Né? Quando eu contei pra Carol, eu falei assim, não, eu já fui muito ciumenta dele, não acredito. Já fui muito ciumenta. Gente, é sério.
E aí ele sofria, e eu falava, até que cheguei num grau do autoconhecimento e falei, cara, ele não tem culpa disso. Eu tô transferindo algo pra ele que não é culpa dele. Ele nunca me traiu, nunca. Naquela época, tudo era tudo certo, tudo certinho, bonitinho. E aí? Né? Então, só que eu tinha todo um histórico. E eu hoje, com o autoconhecimento, eu lido com as coisas com poder. E eu acho que essa é a beleza do autoconhecimento. É lidar com as coisas com poder. Até esses dias, tadinho, só eu que tô falando aqui, né, hoje. Esses dias com a gestação, todo mundo fala, muitos, que as mulheres têm muito altos e baixos, muito hormônio. E realmente, né, produzir um ser humano não é fácil, é muitos hormônios, muitas coisas. Só que eu escolhi pra mim mesmo que eu não ia me fazer de vítima e nem de refém de nada, né? Eu falei pro Gustavo, eu não quero sobreviver. A grande maioria das mulheres, quando elas engravidam, elas falam assim, eu quero sobreviver à maternidade, ou apenas sobrevivi. Não sou eu. Eu quero realmente viver o percurso. E aí, muitas delas acabam tendo realmente altos e baixos nos hormônios. Eu tive um dia ou outro? Tive. Me permito ter em alguns momentos? Sim, me permito. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter inteligência emocional. Então, todo o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, ele se linka à bela palavra da moda, inteligência emocional. Como que eu tenho inteligência emocional? Através do autoconhecimento. Onde que eu falei, poxa, sabe o que aconteceu? Vou contar mais uma história. Vai lá. Meu aniversário, fevereiro agora, recente. Tava a família inteira, resolvi convidar a família inteira em casa. Era noite, já estava gestante, né? Arranjei sarna pra me coçar. Mas eu ajudando, pedindo apoio, meu pai ia fazer o jantar, chamei a minha família. Minha família não é pequena, gente. Eu só chamei a família e poucos amigos. Verdade. E tinha muita gente. Tinha umas 30 pessoas na minha casa. Aí eu fui colocar o arroz pra fazer. Fui fazer o arroz. E aí eu coloquei água, bastante água em um. E no outro eu coloquei só um pouquinho. Tava fazendo 2 panelas, porque era muita gente. E pedi ajuda pra uma pessoa. Falei, olha, eu tô um pouco esquecida. Me ajuda a lembrar do arroz. E fui pra fora, lá perto da churrasqueira, conversar. Daqui a pouco só vejo o Gustavo gritando lá dentro. Natiele, o arroz tá queimando. Eu olhei pra pessoa e falei assim, uai, você não ficou vendo o arroz? Dela, ih, esqueci também. Eu falei, a grávida sou eu. Tá doida? E aí eu saí correndo. Na hora que eu cheguei lá, o arroz que eu tinha colocado bastante água, realmente já tava queimando. Aí tem uma setinha lá de você tirar, colocar uma fatia de pão. Eu peguei rapidamente, tirei. Só que o Gustavo tava junto aqui comigo, isso aqui. Na hora que ele foi olhar o outro arroz, ele pegou e falou assim, que isso, Natiele, você tá maluca? Você não colocou água nesse arroz, que ele achou que eu não tinha colocado água no arroz. Nisso que ele me chamou de maluca, menino, no fervo, eu subi pra 10, né? 10 mil por hora. Eu falei, você não me chama de maluca! Daí eu comecei assim, mas nisso que eu falei, você não me chama de maluca, algumas pessoas se envolveram, eu respirei fundo e falei, vou sair daqui. O que eu fiz? Rapidamente, como eu veio outras pessoas ajudar, eu saí dali com, assim, ó, fervendo, porque eu fiquei puta que ele me chamou de maluca, que não era culpa minha do arroz, era culpa da pessoa que eu pedi pra me ajudar, que eu tenho desculpa que eu sou grávida, e eu posso ter essa desculpa, ninguém pode me chamar de maluca. E aí eu peguei rapidamente, saí dali rápido e fui pro meu quarto. Fechei todas as portas, passei bufando pra umas amigas minhas que tava lá. Elas viram que eu tava meio assim, fui pro quarto, liguei o ar-condicionado, ventilador na cara, deitei na cama e comecei a respirar fundo. Isso demonstra, não é querendo me achar nem nada, mas traz um espaço de inteligência emocional e de sair, autoconhecimento. Eu ia explodir muito mais. Menino, a festa ia acabar ali. E nem todo mundo viu. Era uma pessoa ou outra que tinha visto o fervo. Entendeu? Então eu saí, esperei meia hora, tá? E daí eu me acalmei, vi uma outra pessoa conversar comigo lá no quarto, tá melhor, tá? E a festa tocou logo em seguida. O que isso me demonstra? Se a gente olha no autoconhecimento, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal e tudo mais. Isso eu tô falando, é um exemplo da vida pessoal, é dia a dia, que a gente realmente demonstra o quanto a gente tem autoconhecimento, a gente tem inteligência emocional, a gente tem controle sobre nossas emoções, o que eu faço, o que eu não faço. Porque eu, na verdade, eu fiquei puta dele me chamar de maluca na frente dos outros. Talvez se tivesse feito outra coisa, não teria acontecido. Mas depois a gente sentou, nós dois, racionalmente,
conversamos, falei pra ele que o que eu não gostei, ele também trouxe o lado dele, porque ele tava ali com arroz, com as coisas também, talvez desesperado, vice-versa. E eu sei que ele não quis falar por mal. Mas se eu. Agora a pergunta. E se eu não tivesse tido a inteligência emocional? Não tivesse o A festa ia autoconhecimento? ter acabado, certeza. Não, menina. A festa tinha acabado e, vixe, assim. Então, o que eu quero que vocês tirem de tudo isso aqui? Carol, fala aí. O que você saca de tudo isso que eu trouxe? Dessas duas Primeiro que histórias? assim, depois que você tem conhecimento, não tem como desfazer. Começa por isso. Você compreendeu, você adquiriu esse conhecimento, você até começa a se cobrar pelo conhecimento que você já tem. Então, a partir dali, as atitudes que você começa a ter, se você souber que você não está no caminho certo, você mesmo sozinho vai se cobrar. Ninguém vai precisar cobrar de você. Começa por aí. Segundo, que nessa história que você contou, o que eu vejo? Eu vejo que, no final das contas, você também se cobrou. Porque, poxa, como assim? Eu sei fazer arroz, uai. Por que eu não olhei, né? Você se cobrou e você ficou braba. Você tinha N motivos pra tomar N atitudes diferentes. Mas você respirou e foi lá porque você sabia que não valeria a pena aquela atitude que você tinha feito. Então você aplicou o conhecimento que você já teve. Depois, provavelmente, você sentou com ele, conversou e tal, vocês se resolveram e tá tudo certo. Mas muitos de nós não teríamos essa habilidade. Para mim, isso é autoconhecimento, é você saber o que você tem que lidar. E outra coisa é você conseguir olhar o ambiente que você tá e assimilar o que você vai fazer. Então, assim, não é só sobre conhecimento, mas é a ação aplicada desse conhecimento, né? Porque você tem conhecimento, você poderia ter usado todos os teus argumentos, todas as tuas sabedorias para ter brigado com ele com finura, certo? Mas não. O que você fez? Sabe o que é legal que você tá trazendo? Eu tenho muitas mentoradas, mulheres. Eu tive um único mentorado homem. E dentro da minha jornada, dessas questões do Enneagrama, nos últimos 10 anos, eu tive altos e baixos, principalmente porque eu estava em outras áreas, principalmente do direito. Mas quando eu fiz minha transição de fato, de carreira, e me colocar como empresária, mentora e consultora, eu comecei a atuar mais, com muitas mais mentorias, e a grande maioria são mulheres, né? Tem alguns homens, mas a grande maioria mulheres. E sabe o que é interessante? Que a grande maioria é muito parecida comigo. Nossa senhora, as minhas mentoradas, dedico a vocês. O que elas são parecidas? Se a gente olhar numa análise comportamental, por isso que eu falo análise comportamental, elas são do DISC, se você nunca ouviu falar, procura aí. Elas são dominantes. Uau. Todo mundo que é dominante, quando você entende, primeiro, eu sou dominante. Eu sou uma pessoa que sou explosiva, eu sou uma pessoa que falo mais, eu quero as coisas do meu jeito, eu sou agressiva, muitas vezes. Tem os pontos positivos, os pontos negativos. Todas as minhas mentoradas. E eu sempre dou uma dica que eu falo pra elas e eu uso na minha vida. Porque eu sou assim. Qual é a dica? Que eu vou dar uma dica aqui, ó. Qual é a dica quando você saca que você é uma pessoa dominante, que você é mais agressivo, mas já tem o autoconhecimento? O que você pode fazer com isso? Então, primeiro você tem que entender quem é você nesse percurso, como você explode, o que te irrita, o que te estressa. E depois você, no estresse, o que você faz, o que você não faz. E depois você age. O que eu faço? Eu aprendi isso no mundo dos negócios, tá? Uma dica pro mundo dos negócios. Quando acontece uma coisa, eu fico puta com o negócio, que as coisas não estão como eu gostaria, sabe o que eu faço? Dá vontade de matar o ser humano. Eu xingo, mas eu não xingo pra pessoa. Eu respiro fundo, principalmente meu marido, que é meu sócio, e meu marido. Eu respiro fundo, a grande maioria das vezes eu mando mensagem pra mim mesma. Ou falo com outra pessoa, desabafo. Aí depois, quando passa, eu falo, então não vou mandar. Porque meu automático é explodir, igual aconteceu nesse caso do arroz, é explodir mesmo. Então eu me saio para depois conversar racionalmente com a pessoa. Mas eu só tenho essa capacidade de entender isso porque eu me conheço. Uhum. Então a gente tem que entender quem nós somos e usar ferramentas para facilitar a gente. Se você é uma pessoa que às vezes se estressa e se coloca no mundo da caverna, esse é o meu estresse, tá? Meu estresse mesmo, da Nachelle, é quando eu fico quieta, tá? Aí eu fico assim, anestesiada e entro na minha caverna e às vezes demoro dias para sair dali. Então, quando eu saco isso, como que eu saio disso? Como que eu posso fazer? O meu estresse em xingar é meu natural, tá? Não é meu estresse, não. Então, dentro do que eu tô dizendo, a gente tem que entender quem nós somos e como agir da melhor forma até muitos negócios.
Mas agora, pra gente esse podcast foi mais tranquilo, de autoconhecimento, eu quero te perguntar, antes de encerrar, não precisa encerrar agora, mas Chat GPT, Caroline. Uau, é a máquina do Sabe momento. a máquina do momento? A máquina do momento é o seguinte, você pergunta uma coisa, aí você pergunta pro Chat GPT, na verdade, Responde. e ele te responde. Eu até falo que Perfeitamente. é o melhor amigo. Fala, o que você tá fazendo? Tô conversando com o meu melhor amigo, o Chat GPT. Chat GPT, Caroline. Qual umas 3 dicas de inteligência emocional, autoconhecimento no mundo dos negócios que você daria? Bom, primeiro, se desenvolva, sempre se auto-performance, sempre se auto-performar. É essa a conjuntura. Sempre busque ser melhor do que você é hoje. Primeiro, sempre. Por quê? Porque você precisa disso. Como é que você vai inspirar as outras pessoas que estão no teu time, por exemplo, a evoluir como você, a crescer como você? Então, primeiro, sempre, 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 sempre se auto-performance. Cara, eu tô pecando em tal coisa, então vamos trabalhar nessa coisa. Tô pecando na outra coisa, vou trabalhar nisso. Não tô estudando, vou estudar. Não tô aplicando, vou aplicar. Então, sempre se performar, sabe? Sempre. Seja lá o que for pra você sua auto-performance. Porque você primeiro muda dentro pra depois distribuir pra fora, né? Então, no empreender, primeiro você tem que saber muito bem onde que você quer chegar. É fato. Mas usando o quesito do ChatGPT, primeira coisa, é isso, auto-performance. Estude, corra atrás daquilo que você quer, veja onde que você precisa ser melhor. Eu preciso ser melhor em escrever, eu preciso ser melhor em criar cópia, eu preciso ser melhor em tráfego, eu preciso ser melhor em investimento. O que você precisa ser melhor? Então, vai lá e performa nisso. Segundo, cria uma rotina para você. Uma rotina para você como pessoa, sabe? E para você como empresário. O que você quer, como você quer e aquilo que você vai aplicar. Cultura, a gente fala muito de cultura lá na empresa. Vamos criar uma cultura na empresa onde a gente consiga fazer com que as pessoas que caminhem com a gente evoluam no mesmo grau que a gente. Vamos trazer os sonhos dessas pessoas na mesa. Vamos ver o que elas querem. Vamos abraçar essa causa. Vamos estar presente. Então, segundo, cria uma rotina. Conversa 1 a 1 com o teu funcionário. Esteja presente. Mostra para ele que você se desenvolve. Um conecta com o outro, né? Que você se desenvolve e assim por diante. E terceiro, o que eu vou trazer para vocês é assim. Nunca deixem de acreditar, sabe? Porque hoje, a tecnologia, você trouxe algo muito, muito bom. A tecnologia vem substituindo pessoas. A tecnologia substitui pessoas. Eu sou do conceito em que nós não podemos ser substituídos pela tecnologia. É muito boa? Sim. Só que o mundo está muito perdido. Sabe? Tem muitas pessoas doentes. Muitos dos empresários estão necessitados de pessoas para conversar. Não o funcionário, não o gerente, não o diretor. Mas nós temos necessidade de conversar com pessoas. De dizer assim, ó, vem cá, deixa eu te contar o que está acontecendo. Me ajuda, socorro. E às vezes a gente não tem disciplina para isso. Pede ajuda. Você pede ajuda para um chat GPT, mas você não pede ajuda para uma pessoa que está do teu lado e sabe tudo o que está acontecendo. Sabe? Você pede ajuda para o chat GPT para criar uma copy e, na verdade, a copy está dentro de você e você nem sabe. E é muito melhor do que o chat GPT, porque é humanizado. Aí é que tá o negócio. Às vezes a gente tá criando muita tecnologia. A tecnologia é ótima, é maravilhosa, esplêndida. Eu amo tecnologia. Mas nós estamos esquecendo de usar nós mesmos. O autoconhecimento traz isso. Qual é o talento que você tem? Só vai na história do Sylvester Stallone e veja o que esse cara precisou fazer para chegar onde ele chegou. Ele foi recusado por muitas empresas. Por quê? Porque ele escreveu um roteiro do filme. Ele escreveu o roteiro, ele que escreveu o roteiro, e ele só daria aquele roteiro daquele filme se ele fosse o autor. Só que naquela época, ele tinha uma performance diferente, ele era uma pessoa que ele era considerado deficiente para as pessoas, e ninguém queria ele. Ele não era o padrão. Ofereceram mais de $1 milhão pelo trabalho dele, e ele não aceitou. Porque ele tinha muito claro, eu só vou vender isso aqui se eu puder atuar. Caso contrário, isso não está vendido. E aí, até que, depois de muito tempo, uma empresa abraçou a causa dele. Só que ele ia ganhar não mais $1 milhão pelo roteiro,
Ele ia ganhar $20 mil pelo roteiro, pouquíssimo. Só que a partir dali, ele ia ganhar em cima de toda a venda de ingressos pra assistir o filme. E o cara bombou, explodiu. E ele, na percepção dele, ele não era ninguém. Na percepção dele, ninguém queria ele, na verdade. Só que ele não desistiu. Ele tinha uma força dele, não, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero e é lá que eu vou chegar. Então, se eu deixo assim como autoconhecimento pra você chegar onde você quer chegar, que habilidade você precisa adquirir e com que pessoas você precisa se conectar. Pronto. Já tô dando até a deixa final. Só que não esquece, tecnologia é bom. Só que não deixa de falar com pessoas. Lasqueira. Acho que eu posso... Podemos encerrar aqui já, né? Tá top. Comenta aqui com você se faz sentido pra você ou não, mas eu quero saber o que você faz para adquirir autoconhecimento, ou qual ferramenta foi fundamental para o seu autoconhecimento, que talvez eu não conheça, eu quero saber, quero conhecer um pouco mais. Uma das coisas que faz uma real diferença para mim, no meu autoconhecimento, é sempre sair da zona de conforto. Ótimo. Quando eu começo, como disse Flávio Augusto, estabilidade não existe, ou você está subindo, ou você está caindo. Então, quando eu começo a ficar uma forma estável, na verdade eu tô caindo, então eu tenho que estar sempre lendo um livro, fazendo um novo curso, fazendo alguma coisa diferente. Então, pra Natiele, realmente funciona, tá sempre em movimento, saindo da zona de conforto. E mais o que a Carol falou até agora, você pode rebobinar, voltar e fica top. Comenta aqui, compartilha, curte, se inscreve, mas compartilha com algumas pessoas que estão precisando desse vídeo, principalmente para sair das doenças psicossomáticas que estão no mundo ao redor, sendo empresário, sendo pessoa, porque elas precisam, às vezes, ter alguma virada de chave que vai fazer a diferença, tá? Então, vamos cuidar um dos outros, vamos pedir ajuda, como ele vai não, pode pedir ajuda pro ChatGPT, não tem problema, mas vai pedir ajuda pro seu amigo do lado, pra pessoa te escutar. Mude sua ambiência. Acho que é uma sacada muito importante. Muda a sua ambiência. Vai viver com uma galera que ama autoconhecimento. Menino, você por osmose aprende. Você fica até mal. Falei, não, bora lá, vamos fazer um negócio. Mude sua ambiência, mude sua mentalidade, adquira conhecimentos. Esses são os 3 pilares que a gente entrega nos visionários. E eu acredito que isso faz uma enorme diferença. Procure Deus, se conecte, vai pra cima. Tem alguma coisa que a gente pode encerrar falando dos 4 pilares, né? Que é o nosso mesmo. Deus. Eu. Sim. Deus, eu. Vai junto. Família e trabalho. Então, vai de novo. Pilares. Deus, eu, família e trabalho. Olha pra isso, faça acontecer, não esmureça. Minha mãe fala isso. Não esmureça, não abaixe a cabeça, vai pra cima. Isso é pra todos que estão ouvindo, pra fazer esse negócio acontecer, beleza? E pra gente encerrar, como sempre, a gente gosta de encerrar. Mais um, se você gostou desse podcast, não esquece de comentar, tá bom? Pra valorizar as gatas aqui. Muito obrigada, Carol, por hoje. Tamo junto. Lá. Ao infinito e além. Até a próxima.